Acho que agora vai ser. Isso. Vamos colocar aqui. Queria colocar só para aparecer um. Isso, agora deu certo. Bom, eu não vou ficar delongando demais, né? Vamos começar aqui nossa reunião. Eu vou estar olhando aqui o chat, deixa eu colocar o chat, senão eu não consigo ver o que está acontecendo. Vou colocar aqui na segunda tela. Pronto, que aí eu consigo acompanhar sem problema nenhum. Então, como é que vai acontecer, gente? Eu tenho recebido, né? Eu fiz enquete no Instagram essa semana e na semana passada e peguei algumas dúvidas que a grande maioria postou lá, né? Então, como eu não sabia o público que eu teria, então eu já me preparei com essas dúvidas que eu acredito que vai ajudar muita gente aí que é uma dúvida recorrente, todo mundo tem. Alguns até que já estão trabalhando ainda permanecem com essa dúvida, né? Então, é só falar um pouquinho de mim, né? Então, hoje eu sou uma contadora com experiência de mais de 30 anos, tá? Trabalhei nisso, e eu tenho alguns perfis no Instagram. Esse perfil especificamente que eu falo como contadora é o @rmdconsult. Sou educadora financeira, eu faço mentoria de finanças pessoais e também para empreendedores, nesse canal que eu falo, @Rosa Damasio Oficial. E eu sou uma futura infoprodutora como vocês, né? Que eu tenho um projeto aí que é o @Decola Contador. Então, pensando nisso, né? Então, umas coisas que a gente deve ficar claro, essas reuniões vão acontecer sempre, quinzenalmente, sempre vai ter a sala do Zoom, que a pessoa pode entrar nessa sala e perguntar ao vivo as suas dúvidas, e ela também vai ser transmitida ao vivo pelo YouTube. Só que quem está no YouTube não vai ter como perguntar, ele participa, vê as respostas, mas ele não tem como perguntar. Para ele entrar, vai ter que entrar lá no Telegram, e aí pegar o link da sala de acesso do Zoom e entrar. Aí, tranquilo, ele consegue fazer. Então, a primeira coisa, gente, que a gente tem que fazer ao começar, ao pensar que vai empreender, e aí não é só como infoprodutor, é como qualquer coisa que você vai empreender, é o seguinte: em primeiro lugar, você tem que definir qual é o seu produto. Isso aí é o básico, né? Então, é importante que você defina esse produto. E por que isso é tão importante quando você vai tratar da questão da legalização? Porque, dependendo do que você vai usar, tem uma legislação, tem um tipo de empresa e tem uma forma como você vai agir de início, né? Então, isso é importantíssimo, definir seu produto. Uma vez que você definir seu produto, é importante que você faça um plano. E que plano é esse? Existem algumas coisas que você tem que estar preparada, que você tem que preparar antes mesmo de você pensar no lançamento desse produto. Você tem que fazer uma questão de custo, você tem que dar uma olhada no seu orçamento, enquanto pessoa física, você tem que verificar como é que está a questão de o quanto que você vai poder investir naquela abertura, naquelas despesas pré-operacionais. Você tem que saber, mais ou menos, ter uma expectativa de faturamento. É uma expectativa, não é uma certeza. Mas isso é importante para quê? Para que você saiba por quanto tempo você vai ter que manter o capital de giro do seu empreendimento. Para quê? Para que você não desista no meio do caminho, ou você seja obrigado a desistir porque você não se planejou adequadamente. Aí é a questão de verificar como é que vai ser a questão do marketing, que no digital isso é fundamental, é mais de 40% do seu custo como infoprodutor, ele está muito atrelado ao marketing, então tem a questão do tráfego, tem que verificar quem é que vai fazer a parte de social media do seu negócio, se vai ser você. Se você não tem as habilidades necessárias e não tem o dinheiro para pagar, você vai ter que desenvolver essas habilidades, que é como mexer nas ferramentas, né, do meio digital. Tudo isso você vai colocar no plano. Quem é que vai cuidar? Qual é o tempo que você vai ter disponível? Quantas horas por dia você vai poder se dedicar para isso? Como é que o básico, gente, é um checklist mesmo, como se você fosse colocar as tarefas. Mas, Rosa, o que isso tem a ver? Isso é extremamente importante. Para quê? Para que você não invista uma fortuna, que eu acho que é muito dinheiro, todo o dinheiro que você investe em algo que você não tem nem a noção de onde vai, o que você vai precisar gastar, acaba que você vai jogar dinheiro fora. Então, é importante você ter essa informação. Inclusive, também é importante que você converse com o contador antes. Para quê? Para que ele te diga quanto que vai custar a formalização daquilo que você está vendo. E aí está o quê? Como é que vai ser a carga tributária? Como é que você vai começar a agir? Se você age como pessoa física, se você pode ser MEI, se você vai como pessoa jurídica, quanto de capital social você vai ter que integralizar,
se você vai ter sócio, se não vai. Quando você for fechar lá seu plano de marketing, se você vai fazer com preço fixo, se vai fazer contrato de sociedade com quem vai estar ali com você, pode ser um coprodutor, pode ser um tráfico, ou seja, tudo isso tem que estar no plano. Por quê? Porque essas perguntas terão que ser respondidas no ato da formalização da legalização, que é aí onde entra o meu lado aqui como contadora. E por que eu faço todas as perguntas? Porque qualquer coisa que você vá fazer, essa decisão, o ideal é que você tenha ela antes de começar a pensar na formalização. Para quê? Para que quando você formalizar, você não tenha custos desnecessários com a alteração. Porque quando você está criando uma empresa ou você está alterando, o custo é mesmo. É o mesmo para as duas situações, quer você esteja alterando, quer você esteja abrindo esse negócio. Então, se você já vai abrir, faz o quê? Deixa eu saber tudo o que precisa, porque eu já faço de uma vez só e um custo só. Gente, e esse valor, ele varia muito de acordo com o Estado. E, principalmente, não só o Estado, mas é o Estado e a Prefeitura. E por que a Prefeitura? Porque a infoprodução, a maioria deles, tanto o coprodutor e qualquer outra pessoa que está empreendendo com foco na prestação de serviço, ela precisa da inscrição municipal. Então, isso o quê? A sua inscrição municipal depende da sua prefeitura. E aí, o que acontece? Essa prefeitura, cada uma tem a sua lei, cada uma tem suas taxas, cada uma tem exigências, entendeu? Por exemplo, existem algumas prefeituras dentro do próprio, só do Rio de Janeiro, vou dar um exemplo aqui, porque eu tive casos recentes, então fica mais fácil para dar o exemplo. No Rio de Janeiro, por exemplo, se você está no estado do Rio de Janeiro, você vai ter que pagar taxa de bombeiro para poder fazer vistoria, apesar que você pode abrir uma empresa sem estabelecimento físico, mas você tem que pagar a taxa do bombeiro. Você paga taxa da inscrição municipal para a prefeitura. A forma de fazer é bem online, ou seja, o custo para você abrir uma empresa dentro do Rio de Janeiro é um. No mesmo estado do Rio de Janeiro, lá dentro do estado do Rio de Janeiro, você pode ter, por exemplo, prefeituras que não te cobram essas taxas. Não cobra, porque como o seu estabelecimento vai funcionar de maneira online, então ela não cobra vistoria de bombeiro, o que é o correto. Então, como é que é a coisa? Rosa, você pode me dizer nesse estado? Não, gente, todas as vezes que a gente for abrir uma empresa, nós vamos ter que pesquisar e verificar o caso concreto da pessoa. Por quê? No caso específico da infoprodução, com relação a quem presta serviço no meio digital, cada prefeitura tem uma regra. São mais de 4.000 municípios. Então, assim, não dá para você saber todos. Eu sei daqueles que eu estou lidando ali, que eu lido com mais frequência, então a gente acaba lembrando. Então, é importante você ver isso. E, Rosa, por que isso é importante? Porque você vai ter que ter dinheiro para isso, porque essas taxas são governamentais, elas têm que ser pagas à vista. E o processo não vai para frente sem que você pague essa taxa. Então, ou seja, os valores vocês podem preparar aí até R$ 3.500, dependendo do estado que você vai estar e do município, não só do estado, mas o município onde você vai estar, para você saber quanto que é esse custo. Então, já prepara aí, só para a questão de formalização da pessoa jurídica, é em torno de 3 mil. Isso sem honorário do contador, tá? Aí você tem que verificar. Então, cada cliente a gente tem uma política, a gente tem uma forma de como vai agir, certo? Porque você pode contratar esse serviço só para legalizar, só para abrir empresa. Então, aí vai ter a remuneração, o contador com certeza vai te cobrar uma prestação, mas você pode abrir essa empresa com um contador que ele vai ser seu contador. De repente, ele não cobra a abertura da empresa, você vai pagar suas taxas, por quê? Porque você vai ter uma prestação de serviço com ele contínua. Então, ele vai negociar. Então, ou seja, cada caso é um caso. Mas o que é importante você precisa se preparar financeiramente para isso. Ah, Rosa, mas meu negócio não sei, pode ser que não dê muito dinheiro, pode ser que eu quero testar, eu vou primeiro ver se funciona. Perfeito. Realmente, você tem que realmente prestar e verificar essa questão. Deixa eu ver como é que vai ser, deixa eu sentir o mercado para ver se eu vou ter essa aceitação toda. E aí, o que acontece? Baseado nisso também, está lá no seu plano como é que você vai mostrar prova social
de que você realmente é um expert para falar daquele assunto, como é que você vai engajar seu público. Então, de repente, você vai ter toda uma questão de, primeiro, mostrar autoridade, conseguir alguma coisa para poder lançar. Isso está no plano. Ah, Rosa, então, nesse momento eu tenho que abrir o CNPJ? Não. Você vai abrir o CNPJ ou vai se formalizar quando entrar dinheiro no seu caixa. Enquanto só está saindo, não é um grande problema para você. Se você já tem um CNPJ, tanto melhor, já deixa tudo ok. Mas, se você ainda está naquela fase de mostrar autoridade, pegar prova social, você ainda está construindo a sua imagem, você está começando, está montando o seu produto, nessa primeira fase não é necessário que você tenha um CNPJ. Tá? Mas, se você já está um pouco mais avançado e você já tem tudo isso, tudo esquematizado, tudo estruturado, Rosa, agora eu só quero legalizar, ótimo, excelente. Aí, o que é importante você verificar? Em que momento que eu vou abrir? A abertura de uma empresa, em cada estado, município, tem um tempo. As prefeituras, via de regra, elas não são ágeis em liberar a inscrição estadual, inscrição municipal. Então, isso é um fator muito relevante para o infoprodutor. Por quê? Se, por exemplo, eu tenho empresas que eu já abri há 45 dias e a inscrição municipal ainda não passou. A minha sorte do meu cliente é que ele precisava da inscrição estadual, esse especificamente estava empreendendo com produtos no digital. Então, isso não prejudicou a operação dele, mas ele tem um pedaço que é prestação de serviço que ele está segurando lá. Por quê? Porque a inscrição municipal não saiu ainda. Então, isso é um problema para você ver. Então, ou seja, aconselho que quando você testar o seu produto e você ver que ele realmente é vendável, que ele teve uma aceitação, e aí eu parto muito do que eu já ouvi e sempre acompanho nas redes com o pessoal de marketing, é o seguinte, se você vendeu um, você vende 10, se você vendeu 10, você vende 20, você vende 30, você vende 100, você vende 1.000, então é só questão de estratégia, fazer uma boa campanha, divulgar muito bem seu negócio. Então, testou, vendeu, já começa a preparar a questão da formalização, tá? Porque isso é importante. E é importante que você deixe esse caixa ali separadinho, perfeito? Então, isso aqui é só para você começar, é a primeira coisa que você tem que verificar. Aí, o que acontece? Depois que a gente tem isso, aí o que a gente vai falar aqui? O que eu peguei para a gente poder contar? Que aquilo ali vai valer para qualquer tipo de empreendimento que você faz. Você tem que ter aquilo. Você tem que saber o que você vai vender, o que você vai atuar, você tem que saber, você tem que ter um plano para saber tudo que é necessário para antes de começar, enquanto você está começando, e para onde você vai, em quanto tempo você vai ter retorno desse investimento, e preparar o seu caixa pessoal para você bancar as suas despesas básicas e necessárias, assim como também separar capital de giro para poder manter o seu negócio até que ele comece a engajar e a te dar um retorno, o que não é da noite para o dia. De repente, aí você vai ter que se preparar aí com 7, 8 ou até 12 meses de despesa e bancar um capital até que o negócio decole. E quando eu falo decole, é porque ele já está se pagando e está sobrando dinheiro para você. Porque enquanto você está faturando e esse faturamento está sendo reinvestido, não tem lucro. Então, você tem que pagar suas despesas, porque você precisa se manter e você tem que estar muito bem. E por que o financeiro é tão importante? Porque quem está com problema financeiro, via de regra, ele perde o foco em quê? Em cuidar do negócio dele. Aí ele fica preocupado em como vai pagar as contas, e isso pode prejudicar seu empreendimento. Então, isso é importante. Então, olha só, Rosa, tudo bem, entendi isso aí, tudo mais. E agora? O que vale a pena para mim? Pessoa física, MEI ou pessoa jurídica? Primeira coisa, vou fazer pessoa física. Seu negócio está vendendo. Você abriu o carrinho, está vendendo, está tudo bonitinho. Você está faturando, em média, 4.000, 2.000, 3.000, 5.000. Você não ultrapassou o limite de isenção do Simples Nacional ainda, tá? Você não ultrapassou. Então, ou seja, no caso da infoprodução, quando você está empreendendo, o MEI, ele é possível sim, você pode usar o MEI, porque ele tem o QNAI, a atividade é permitida pela legislação que você seja um microempreendedor individual. Ah, então beleza, já vou abrir o MEI, abre em 5 minutos. Verdade, você abre em 5 minutos, não tem burocracia, e você vai pagar R$ 60 ali do MEI e o seu CNPJ está ok. Só que tem um porém.
Nem todo mundo pode ser empresário. Então, o que você tem que descobrir? Será que eu posso ser empresário? Então, você tem que perguntar isso. Por quê? Se você não puder ser empresário, significa que você vai ter que atuar como pessoa física ou ter todo aquele custo de abertura da empresa para começar a empreender, entende? Se você vai na pessoa física, aí você tem dois cenários. Eu tenho a minha renda principal e esse produto que eu estou empreendendo é minha segunda renda. Então, você tem que entender que tudo que você ganhar dessa segunda renda, que é o seu infoproduto, vai ser somado à sua renda principal e você vai pagar imposto de renda sobre isso. O que normalmente ocorre? Você vai ali para a alíquota de 22%, 23% sobre faturamento. Não é sobre o seu lucro, é sobre o faturamento mesmo. Então, isso pode te onerar e muito. E, de repente, basicamente, todo o seu lucro vai ser absorvido pelo imposto de renda. Por quê? Porque a sua renda principal vai ser somada a essa renda do infoproduto. Ah, Rosa, mas é pouquinho, é só 4 mil, foi 3 mil. Ok, e se você já estiver no limite máximo do imposto de renda? Então, vai ser de lá, quando somar os dois, você vai para 27%. Então, do que você ganhou, 27% você vai pagar de imposto. Então, é importante fazer a conta. Então, como é que eu sei que é o melhor para mim? Conta. Tem que pegar o papel e fazer a conta, para a gente saber, né? Ah, Rosa, não tenho problema, eu não tenho nenhum problema, eu não sou sócio de nenhuma pessoa jurídica, eu não sou administrador legal de nenhuma pessoa jurídica, eu não sou um funcionário público cuja dedicação seja exclusiva e eu seja impedido de ser empresário. Está tudo certo, eu posso ter o MEI. Ótimo. Então, beleza. Entre MEI e pessoa física, o que você vai ser? Se você já tem uma renda, MEI, nem pensa, vai para o MEI, tá? Vai para o MEI. Por quê? Porque vai ficar um pouco menor. Não que você vá fugir de 100% do lucro do MEI para a sua pessoa física, mas certamente será menor. Por quê? Porque quando você é MEI, tem o seguinte cenário. Você, enquanto MEI, o faturamento que você tem, ele não é diretamente o seu lucro. Você tem um benefício na legislação em que, se você estiver prestando serviço, 32% do seu faturamento o governo entende que é o seu lucro. Se o governo entende que é o seu lucro, ele já coloca isso como uma base de isenção. Então, ou seja, do valor que você faturou, você já pode tirar 32% e esse valor você não tem que tributar. Ou seja, nesse momento aqui, você já viu que já valeu a pena, em vez de você ser pessoa jurídica, pessoa física, você ser o MEI, porque você já diminuiu 32% da base do imposto que você tinha que pagar. Então, só aí já está valendo muito a pena. Só que ainda tem mais uma vantagem, que é o seguinte: quando você está no MEI e a atividade que você está fazendo é realmente o KENAI que você registrou, todas as despesas que foram, que aconteceram em função da entrega, da prestação de serviço que você está fazendo, elas também são dedutíveis. Você tira da base do seu faturamento para tributar. Então, o que acontece? Como é quase que regra que a grande maioria tem um custo bem considerável para poder entregar o seu infoproduto, né? Porque, por exemplo, ele vai pagar a plataforma, ele vai pagar o social media, ele vai pagar o marketing, ele vai pagar o tráfego, ele vai pagar uma série de coisas. Então, essas despesas também vão reduzir da base de cálculo do imposto de renda que você vai ter que pagar pelo MEI. Uai, Rosa, mas eu não é pessoa jurídica? Se já é pessoa jurídica, por que você está me falando que eu vou pagar imposto de renda se eu sou MEI? Isso não existe. Existe, gente, porque é o seguinte: lembra que eu comecei falando que o governo determinou que quem faz prestação de serviço no MEI, o lucro dele é 32%? Perfeito? 32%. Está ali. Então, ele entende que quem fatura um valor de R$ 1.320 é lucro. Então, ele não tributa. Você não tem que pagar imposto de renda. Quando você for levar esse valor para a sua pessoa física, lá na sua declaração de ajuste anual, esse valor vai para a tabela de rendimentos não tributários, isentos. Perfeito, então você não paga imposto de renda para isso. Só que a diferença, se você não tiver nenhuma despesa que você possa provar
E aí você tem que ter comprovação. Como é que você prova isso? Gente, contrato de prestação de serviço, se você estiver contratando pessoas físicas, nota fiscal, se você estiver contratando pessoa jurídica. Se quem você está contratando tem nota fiscal, pega a nota fiscal de tudo, porque você vai ter que pegar toda essa documentação, montar uma pastinha, porque se a Receita te perguntar por que que você não tributou o resto do seu faturamento na pessoa física, você prova, ó, é porque aqui, ó, tá vendo? Esse valor aqui é despesa, então eu não tenho que pagar sobre esse valor. Então, é necessário que você se organize e guarde tudo. Pegue documento de tudo, formalize, nem que seja através de um contrato. Estabeleça no contrato qual é a regra da sociedade, quem é que vai pagar, se você vai repassar, porque pode acontecer nessa relação que uma pessoa tem o CNPJ, tem o CPF, mas o outro contribui financeiramente falando. Então, isso tem que estar explícito onde? No contrato de prestação de serviço que você fez com essa pessoa. Então, é importante que você tenha isso tudo muito documentado, porque isso significa menos 27% de imposto de renda lá para o governo, tá? Ah, Rosa, mas se eu não falar para o governo, ele não vai ficar sabendo. Vai, gente, porque hoje todo mundo ou paga através de cartão de crédito, ou paga através de Pix, ou tem o seu produto hospedado numa das plataformas, que elas informam para a Receita todo o faturamento que você teve no seu CNPJ ou no seu CPF. Então, tudo fica muito linkado, tudo fica muito certinho. Então, é fácil de ser rastreado. Então, se prepare para isso. Aí, o que acontece? Na hora que você estava ali, que a gente chegou ali no meio, você já tirou os 32% da isenção, você já pegou todas as suas despesas e tirou também, e aí o que aconteceu? Sobrou um pedaço ainda. Esse pedaço que sobrou, você vai lançar na sua declaração de imposto de renda como rendimentos do seu lucro tributável, que é a diferença do seu faturamento das despesas e da isenção que o governo deu. Isso vai ser o quê? Vai ser tributável na sua pessoa física, tá? Rosa, eu tenho que levar? Tem. Aí qual vai ser o cenário? Aquela pessoa cuja fonte de renda seja exclusivamente o seu empreendimento, e se o valor da diferença desse lucro for abaixo do limite de isenção do governo, do imposto de renda, que é R$ 28.000, em torno de R$ 28.000 no ano, você não vai pagar nenhum imposto de renda, está ótimo. Agora, aquela pessoa cujo produto é a segunda fonte de renda dela, esse valor que sobrou do faturamento, tirando as despesas, tirando o lucro de isenção, você vai tributar na pessoa física. Então, você vai pagar imposto de renda sobre isso. E, via de regra, você vai para a alíquota ali de 22%, 23%. Então, significa que o seu custo no MEI não é apenas aquela taxinha de R$ 60, não. Aquela taxinha de R$ 60 só te assegurou os 32% do limite de isenção. O restante você vai pagar na pessoa física. E existem casos que, dependendo do faturamento, gente, você vai pagar um absurdo. Você pode pagar até 20% de imposto desnecessariamente. E como é que você vai saber isso? Com conta e fazendo uma consultoria específica para o seu caso concreto. Porque nesses casos aí, eu consigo provar, com o caso concreto, que não vale a pena ele ser MEI, apesar de pagar o 60 lá, porque se ele for para o próximo nível, que é a formalização da pessoa jurídica, ele cai no limite de isenção, porque ele não tem que tributar o imposto de renda dele, ele não vai ter problema de estourar o faturamento anual, e ele vai cair na alíquota de 6% até que ele chegue ao faturamento anual de 180 mil. Passou de 180 mil no ano, aí sim ele já vai subindo ali um pouquinho a alíquota. Só que nunca vai ser a alíquota do imposto de renda da pessoa física. Então, sim, você tem que fazer conta. Eu tive um caso concreto de um cliente que ele fez, tá? Ele estava no MEI e ele faturou R$ 70.000 no ano. E aí o que acontece? Como ele era, o produto dele era um produto que era, ele tinha a expertise, ele mesmo fez o tráfego, ele mesmo fez tudo. Então, o custo dele basicamente foi o quê? Uma assinatura lá do Canvas que ele usava e a taxa da Hotmart. Então, ou seja, e esse era a segunda renda dele. Então, o que aconteceu? Quando a gente foi fazer as contas, que eu fui mostrar para ele, quando ele abriu o MEI, porque ele não tinha a proibição, quando ele somou, ele ia pagar mais de R$ 15.000 de imposto de renda.
faturando R$70 mil no ano. Por quê? Porque ele não tinha despesa. E ele só estava tributando a diferença, tirando lá aqueles custos muito mínimos, que é quase desconsiderado, mais os 32%, o resto ele somou com a dele, deu mais de 15 mil de imposto de renda. Aí eu mostrei para ele, demonstrei que se ele tivesse aberto a pessoa jurídica dele, mesmo com o custo de abertura, ele teria uma economia por estar no Simples Nacional, faturando, pagando imposto sobre o valor do faturamento, mesmo sem tirar todas as despesas, ele pagaria apenas R$10 mil de imposto. E já com o custo do contador em cima. E aí, na pessoa, e no MEI, ele estava pagando R$15 mil. Então, nem sempre. E olha só, ele não estourou o faturamento do MEI. Só que, financeiramente, quando a gente joga no tributo, não valia a pena para ele ser MEI. Então, a gente tem que tomar cuidado. Todos os cenários são possíveis? São. Para alguém vai funcionar muito bem ser pessoa física, para outros vai funcionar muito bem fazer um pedaço pessoa física, um pedaço pessoa jurídica, sendo MEI, ele pode ser microempreendedor, não vai ser problema, mas para outros não tem nem que pensar, não vale a pena ele trabalhar na pessoa física, nem no MEI, ele tem que ir direto para a pessoa jurídica. Então, é importante que você saiba qual é o seu cenário, porque você sabendo qual é o seu cenário, você já se prepara para isso. E aí tem que levar em consideração essas variáveis do tempo de formalização do seu CNPJ. O MEI é 5 minutos, é o tempo de você sentar, o site é extremamente intuitivo, você basicamente vai preencher um cadastro. É muito rápido. Agora, a pessoa jurídica, que você vai colocar, que é o segundo estágio do Simples Nacional, né? Aí você já é uma microempresa, seu faturamento até 360 mil, você vai continuar como microempresa, e aí, nesse momento ali, você tem que ter contador. Quem vai abrir sua empresa é um contador. Ah, Rosa, eu quero abrir sozinho. Não, você não consegue. Por quê? Porque para você abrir empresa, tem que ter um responsável técnico pela sua empresa, e esse responsável é o contador. Então, você vai ter o contador e você vai ter que fazer. E o processo, gente, não é fácil. Nós que estamos acostumados, fazemos isso sempre, a gente ainda tem percalço, porque todo dia e cada prefeitura e cada estado tem uma regra nova. Olha que hoje o cenário é maravilhoso, a gente tem muita coisa online, funciona tudo muito bem, mas no caso das prefeituras, ainda existem prefeituras que são manuais e ainda tem prefeituras que não estão interligadas com todo esse movimento do online, então a gente tem uma certa dificuldade, tem uma morosidade no processo. Então, essa morosidade no processo, já houve prefeituras de amigos meus que me falaram, eu não tive nenhum caso concreto, mas que já demorou até 60 dias para formalizar. Aí, qual é a moral da história? Ou você paga o preço de ser pessoa física e pagar no imposto de renda lá, só que aí o que acontece? Você vende, mas você não saca. Por quê? Porque a plataforma ela só te paga até o limite de isenção do imposto de renda, que é 1.900. Você vai ficar com o seu dinheiro parado lá até você formular o CNPJ. Ou você vai para o mês, se você não tiver problema, e você vai faturando lá até você formalizar o outro CNPJ, né? Se você não tiver impedimento. E aí, quando você formar, se você não pode ser MEI e tem só a pessoa física como opção, você vai ter o seu dinheiro bloqueado até que o processo da sua pessoa jurídica seja liberado. E aí, nesse momento, está tudo certo, está tudo bem, você vai conseguir realmente formalizar seu negócio e aí vai ser o melhor cenário do mundo. Aí a questão é só mesmo se preocupar com precificação, verificar se os custos realmente estão certinhos e acompanhar a evolução. Como eu falei, se a sua projeção de faturamento de 12 meses ultrapassar 180 mil, você muda da alíquota de 6 e vai para o próximo nível, que é 7,5, 7,6. Vai depender de qual o KENAI que você tem, certo? Então, tudo isso, gente, é muito importante você ver. Então, por essa pergunta que sempre faz, me faz o tempo todo, Rosa, como é que eu começo? Primeiro, faça o plano, porque com esse plano é até mais fácil você ter uma orientação melhor do seu contador. Por quê? Porque aí ele vai ter informação e com informação na mão a gente consegue explicar melhor, tá? Então, gente, era isso que eu queria falar com vocês, porque foi o que eu já tinha, né? Que eram coisas que eu já estava ali preparando. E aí agora eu vou parar de compartilhar aqui, aí se vocês quiserem. Deixa eu voltar a gravar. Continuar. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou parar aqui do. Como é que é o nome que eu queria fazer, gente? Fazer um stop aqui para parar de compartilhar para que eu possa ver vocês. Ué, onde é que tá?
Deixa eu ver. Eu não estou conseguindo parar o compartilhamento, é mole. Deixa eu ver aqui. Livre, stop, stop, stop. Gente, vamos preparar o negócio aqui. Subiu. Ah, parou de compartilhar, a minha tela que não estava. Então, gente, quem quiser abrir as câmeras ou fazer suas perguntas, eu estou aqui à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, deixa eu ver aqui o primeiro. Sou ME. Qual a tributação que pago, sendo que no Distrito Federal, vendendo o infoproduto, preciso emitir na nota fiscal? Bom, então você está num cenário maravilhoso. E eu também sou de Brasília. Então, Paula, nós somos privilegiados nesse aspecto. Por quê? Brasília é o único estado que não tem prefeitura, então nós não sofremos. Aqui em Brasília não se paga taxa para poder ter inscrição. Então, a formalização da sua empresa, eu consigo formalizar em até 5 dias. E isso com todos os cenários de percalço. Eu já consegui abrir empresa que a gente, por exemplo, aqui a gente pode, não tem problema, não tem fiscalização, não tem nada. Por quê? Porque a gente pode abrir empresa para atendimento online, não tem estabelecimento, sai automático. Então, já consegui abrir empresa em 2 dias. Então, o que você tem que se preparar? Basicamente, é aquela questão, é a sua disponibilidade de fazer seu certificado digital, porque você vai ter que ir presencial a primeira vez, a segunda já é pelo WhatsApp, não tem problema. E mesmo ter aquela coisa, escolher bem os canais e tal. Mas, no caso de Brasília, é super tranquilo. Você pode esperar até o último momento para poder formalizar. É coisa rápida para sair. Desde que você nunca tenha feito algo tipo, emprestado o seu nome para alguém abrir um CNPJ. Por quê? Porque pode ser que esse CNPJ esteja com problema e aí você vai ser bloqueado de abrir uma outra empresa em função do problema no CNPJ anterior. Aí a gente tem que regularizar o CNPJ anterior para poder fazer. Mas, normalmente, em Brasília, é super tranquilo. Aí já me perguntaram, Rosa, já aqui em Brasília, será que eu morando em outro estado, eu posso ir aí em Brasília e abrir empresa? Gente, desde que você tenha endereço em Brasília, tudo bem. Agora, se você não tem endereço em Brasília, você não consegue abrir. Tá? Se você tem um sócio, se seu coprodutor está em Brasília, tranquilo. Se você está com um coprodutor, ele está lá em São Paulo ou está lá no fora, abre no seu endereço, porque aí você vai ter essa facilidade. Sempre que você conseguir trazer para Brasília a abertura da empresa, sempre vai ser mais barato para você. E por que isso acontece? Porque a nossa inscrição é só estadual. O Distrito Federal ele tem aquela função de prestação de serviço e de mercadoria. Então, a nossa inscrição ela sai online, é a junta que libera. Então, é muito rápido. A Junta Comercial de Brasília ela já libera o CNPJ e a inscrição estadual online. Na hora que eu libero o contrato, já sai tudo pronto. As licenças, sai tudo pronto. Você sai totalmente regular quando termina de registrar seu contrato. E aí é super tranquilo. Então, é muito tranquilo formalizar a infoprodução dentro do Distrito Federal. Tá? Aí, nesse caso aí, qual é a tributação que você vai pagar? Você vai pagar 6%, porque como é que funciona o Simples? É assim, o KENAI de prestação, que é o de treinamento e capacitação, a primeira alíquota dele é 6%. Então, você vai pegar o valor de até 180 mil é 6%. Mas aí, como é que é esse cálculo? Rosa, mas eu faturei só 10 mil, por que eu faturei só 10, eu faturei 15 mil, por que eu estou pagando mais de 6%? Porque eles fazem a projeção. Quando está no ano de abertura da sua empresa, ele pega o seu faturamento e multiplica vezes 12. Se quando ele pegar o seu faturamento do mês, multiplicar por 12, superar 180 mil, ele vai te cobrar 7,5. Então, tudo depende de coisa. Ele só considera faturamento normal quando passou. Então, na medida que você vai completando o tempo, aí ele pega as oscilações. Mas ele sempre vai projetar 12 vezes de faturamento, porque o Simples é calculado sobre 12 meses de faturamento. Se você não tem 12 meses, ele projeta, baseado nas suas receitas que já foram acontecer. Então, é sempre bom. E aí, o que eu faço? Porque a gente não tem bola de cristal. O online ele é muito imprevisível. O que você faz? Já coloca na segunda, quando você vai precificar, eu já coloco 7,5, mesmo que você pague 6. Mas já coloca 7,5, porque se acontecer, você já está com esse resguardo ali.
eu acho que é um percentual que não vai te onerar tanto, mas se você tiver um grande volume, vai fazer muita diferença no seu imposto, mas talvez não faça tanta diferença na hora da precificação do produto. Acho que isso não vai viabilizar a sua venda. Então, eu já recomendo que faça isso aí. Isso é muito importante. Tá? Então, essa é a primeira coisa do meio. Aí, o que acontece, gente? É importante verificar, porque eu já soube de casos de alguns clientes que falaram que tem plataforma que não está aceitando o MEI. Então, verifica se o produto onde você vai hospedar, se a plataforma onde você vai hospedar, ela aceita o MEI. E por que ela não quer aceitar o MEI? Justamente porque o faturamento pode vir a explodir muito rápido, você pode ultrapassar esse faturamento muito rápido. E aí é um problema danado. E aí o que acontece? Qual é o maior terror de quem está no CNPJ e vende produto online? É ele ficar impedido de emitir nota fiscal, tá? E como é que você fica impedido de emitir a nota fiscal, gente? É quando você está na transição de MEI para a pessoa jurídica, né, para o simples, porque o que acontece? Você tem que fazer uma transformação no seu CNPJ. E quando você faz a transformação de MEI para limitado, o que vai acontecer? Você, dependendo da época que isso acontecer, você pode ficar sujeito à tributação do lucro presumido até que chegue a época de você poder entrar com a solicitação do Simples Nacional. Então, quando isso acontece, o que eu geralmente eu recomendo para o cliente? Vamos encerrar o MEI e vamos abrir o CNPJ novo. Porque quando eu estou abrindo a empresa, não importa a época, eu sempre posso pedir o Simples Nacional. E ele é liberado com até 16 dias, e quando libera, ele retroage a data de emissão do CNPJ. Então, é mais fácil você resolver isso, tá? E quando você vai para a transformação, gente, o que ela faz? Quando você estoura, ela pega esse limite normal e ela retroage ao primeiro dia que você faturou do ano. Então, aquele tempo que você pagou por um mês, você vai ter que pagar no tributação normal, ou seja, isso vai onerar em muito a sua situação. Então, é muito importante que quem está atuando como MEI controle muito bem o faturamento, para que ele não ocorra nesse problema, tá? E a transformação ela é um pouco mais demorada, pode durar até 60 dias também, tá? Por quê? Porque o MEI não tem inscrição assim, a inscrição dele tem que fazer toda a alteração, você vai gastar tudo. Então, às vezes, é mais fácil você cancelar, baixar o MEI e abrir um novo CNPJ, você vai ter isso com mais rapidez. Consegui responder para vocês? Ah, e Paula, a outra pergunta que você falou, eu preciso emitir nota fiscal? Sempre. A plataforma não permite que você deixe de emitir nota fiscal. Qual é a diferença? Se você estiver como MEI, quando você vende para pessoa física na plataforma, ela já sabe que a lei não obriga você a emitir nota fiscal. Então, se você estiver vendendo o seu produto, você está como MEI e foi uma pessoa física que comprou, então a plataforma não vai te cobrar. Agora, se você está vendendo para pessoa jurídica, você tem que emitir a nota fiscal. Como você não sabe quem vai comprar seu produto, você tem que estar preparado para emitir nota fiscal. Então, sim, você tem que se formalizar e ficar habilitado para emitir a nota, independente se ela vai ser emitida ou não, porque se acontecer, você não pode perder a oportunidade por uma questão de não ter se preparado para isso, tá? Então, é muito importante que você se prepare. E aí tem uma outra coisa também, que aí é muito ligada ao afiliado, tá, gente? A plataforma, ela emite automaticamente a nota fiscal do produtor e do coprodutor para os clientes, entende? Mas você, enquanto afiliado, quem tem que emitir a nota é você. Se você não comprou esse produto da plataforma. Por quê? E às vezes não vale a pena, às vezes não vale. Por quê? Você pode vender um ou dois produtos. Então, você emite a nota fiscal para o seu produtor ou coprodutor. Tá? Então, é importante que você emita a nota fiscal para ele. Porque aí a nota que você vende não é para quem comprou o produto, mas sim da comissão que você recebeu como afiliado. Então, você também tem que emitir a nota. Que aí, via de regra, a pessoa para quem você está vendendo, ele é um CNPJ, então você é obrigado a emitir a nota fiscal para ele. Então, sim, você, como MEI, se estiver trabalhando como afiliado, você tem sim que emitir nota fiscal para o seu produtor. Ele vai pedir, tanto o produtor como o produtor. Principalmente quando é afiliado, gente. Por quê? Porque normalmente esse pessoal já saiu do Simples há muito tempo. Pode ser que ele já seja lucro real, então ele pede nota até do fio. Por quê?
Lucro real tem que provar todas as despesas, então ele vai exigir de você a nota fiscal. Então tem que estar preparado para isso também, tá? Mais alguma pergunta? Bom, gente, o que eu tinha preparado para hoje foi sobre isso. Eu acho que eu consegui passar tudo aquilo que eu tinha me proposto. Se vocês tiverem alguma dúvida pontual, eu estou à disposição. Se não, a gente já está chegando aqui aos 50 minutos, né? A reunião é até uma hora de duração, que é para não ficar cansativo para ninguém, porque eu sei que realmente esse assunto é um assunto que para algumas pessoas é muito pesado, então eu não quis tratar de muitas coisas diferentes justamente para não dar um bu aí na cabeça das pessoas. Então, a gente pode encerrar a reunião por hoje, né? E aí, vocês estão convidados. Daqui a 15 dias, nós vamos ter nova reunião. Aliás, ela vai sempre acontecer. A cada 15 dias, eu faço essa reunião. E se vocês quiserem mandar as dúvidas, vocês tiverem qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem ao longo, vocês podem colocar lá no canal do Telegram, que eu vou estar olhando e eu já vou colocar a apresentação e já trago essas dúvidas para vocês. O que é legal nisso? Porque aí eu já faço a apresentação de maneira lógica, de forma que não fique um conhecimento todo solto, né? Aí fica mais fácil de você entender, porque aí eu vou numa linha sequencial e eu consigo atender todas as dúvidas de maneira coerente, beleza? Mas, se não tem, tudo bem, pode fazer na hora que a gente responde aqui. Aquilo que eu não souber, eu pergunto e trago a resposta para vocês na próxima reunião, ou mando para vocês através de um vídeo, ou de alguma forma assim, tá bom? Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu gostaria muito se vocês pudessem tirar a câmera, né, para a gente tirar uma foto para mostrar lá nas redes, porque isso é bom, né? É uma coisa que a gente sempre tem que fazer também, aprender que a gente tem que ter prova social do que a gente está fazendo. Eu estou na mesma jornada com vocês, eu também estou aqui na infoprodução, então a gente tem que aprender, né? Então, tudo aquilo que a gente aprende dos nossos mentores, a gente tem que aplicar, né? Então, vamos lá, vou tirar uma fotinha de vocês, sorrindo para a câmera. Vamos tirar mais uma aqui, gente, porque essa aqui não ficou muito bem, ficou tremida. Deixa eu fazer de novo, peraí. Vamos de novo aqui, deixa eu ver aqui. Sorrindo. Gratidão, gente, por vocês. Ficou ótimo agora. Gente, gratidão. Me sigam lá no @RMDconsult, vocês vão estar com a foto lá. Eu agradeceria muito se vocês passassem lá, sabe, comentassem o que vocês acharam da reunião. Aliás, se vocês quiserem me dar esse feedback, eu vou gostar muito de saber, que eu preciso saber o que eu preciso melhorar, se ficou bom para vocês, se realmente atendeu às expectativas, se eu consegui atender às expectativas de vocês, por favor, me digam, que eu vou adorar saber disso, porque, afinal de contas, são os feedbacks que fazem com que a gente fique cada vez melhor, não é mesmo? Então, sintam-se à vontade para poder externar aí o que vocês acharam. Nossa, ninguém quer falar comigo. Gente, eu sou carente, eu gosto de saber. Obrigada, viu, pela resposta da minha pergunta, tá? É um bicho de 7 cabeças para mim, tá? Essa parte de... Eu era MEI, veio uma confusão, fui descontinuada, virei microempresa, e aí estou ainda me ambientando nesse cenário. Então, essa dica do 7,5%, assim, eu não sabia, ninguém me explicou, ninguém me contou isso. Eu realmente... É importante a gente ver, porque a pessoa fica só no 6% tudo bem que você não tem que ser contadora, mas eu acho importante a gente explicar como é que funciona para ele não ser surpreendido quando chegar. Mas, gente, você me falou que era 6, eu não cheguei nesse faturamento. Então, é importante, faturou, multiplica por 12, que é para você saber se não chegou aos 180. Então, isso faz muita diferença. Porque se a sua margem do produto for muito pequena, perdeu-se tudo. Aí você vai estar pagando. Mesmo que você tenha um bom volume de faturamento, você teve um custo muito alto. Então, é importante você colocar isso daí também, que ele pode consumir todo o seu lucro. Se você focar na quantidade, não na margem mais robusta, né? Então, é uma informação que tem que ser colocada também. Valiosíssima as dicas, muito obrigada, viu? Então tá, gente, um abraço para vocês, uma excelente noite e até a próxima. Espero contar com vocês.
Tchau, gente!